Então tá, pessoal. Bom dia, vamos iniciar nossa aula então, dando sequência ao estudo de bacias hidrográficas. Antes de entrar no tocante a bacias hidrográficas, eu vou fazer só um breve comentário a respeito da forma que você vê a Terra. Então, por quê? Porque hoje a gente vai começar a usar um software que é o QGIS, é o QuantumGIS, né? Que nós vamos usar para fazer estudo, entre outras coisas, de como representar uma bacia hidrográfica pelo software e analisando os modelos digitais de elevação. Beleza? Então é o seguinte, a superfície de referência, ou superfície terrestre que a gente vai avaliar, depende do foco que você está olhando. Então, se você for pensar na topografia, a topografia vai observar o planeta Terra dentro de uma superfície delimitada ou de uma área fixa delimitada, que essa área pode ser um terreno, pode ser uma cidade, pode ser um estado, mas a topografia ela vai avaliar então a superfície terrestre de forma plana, em 2D, vamos pensar assim. Ela até avalia em 3D quando ela vai trabalhar a questão da altimetria, que é a diferença de altitude entre terrenos, assim, entre outras coisas, pelas curvas de nível. Se você for olhar a superfície terrestre no tocante à astronomia, ela vai avaliar o planeta Terra como uma esfera. E na geodésia, que vai fazer essa relação de elevação, terreno, tipos de terreno e morfologia a nível global, assim, ela vai avaliar pelo elipsoide de referência. O que é o elipsoide? O elipsoide é uma média, vamos pensar assim, entre os altos e baixos da Terra, então ela vai dar isso aí que vocês estão vendo em tela. Ela vai ter umas partes mais azuladas. Lembrando sempre quando você vai falar em modelo digital de terreno, ou modelo de elevação, modelo digital de elevação, que é bem comum na geodésia, ou mesmo a SRTM, perdão, as cores frias vão representar regiões mais baixas ou mais fundas, e as cores mais quentes, amareladas, vermelhas, assim, vão representar as pontos mais altos. Então, quando você analisar um elipsoide, um modelo de um elipsoide, ele vai fazer o quê? Ele pega, em termos globais, uma média entre altos e baixos e quantifica isso para você achar uma relação entre altos e baixos. Por quê? Porque a geodésia vai fazer essa relação trigonométrica entre, quando ela vai fazer as equações que a gente vai fazer lá, quando ela vai modelar uma equação, ela vai catar um modelo digital de terreno, ela vai catar o modelo digital de terreno e fazer uma relação em função do datum, que a gente vai ver que é o elipsoide de referência que você vai utilizar para determinadas áreas. O que acontece no planeta Terra quando você escolhe o datum errado, só para discernimento a hora que a gente for chegar no programa? Ele vai fazer uma conta pela média, porque vamos pensar assim, se eu pegar o datum de referência que está próximo ao Andes, a média de altitude próxima do Andes é bem maior que a média de altitude aqui do Paraná, que é onde a gente está. Então, se você catar a média de altitude de Curitiba, que ela está mais próxima ao nível do mar, que seria o zero, vamos pensar assim, Curitiba está mais baixo que a média de altitude de Palotina, que é onde a gente está aqui, que é a base da universidade. Então, o datum representa bastante coisa no tocante a níveis de altitude, e assim por diante. Então, quando você escolhe um elipsoide, você está justamente escolhendo que região que você está, média. Então, vocês vão ver que nós vamos ter vários elipsoides de referência para você fazer essa conta. Tem um global, mas você tem, que seria um medião, abre aspas, uma média enorme, assim, geral, uma média global. E você tem por regiões, a média por regiões, que fica uma coisa mais precisa. Positivo? Então, agora eu vou lá eu vou para o QuantumGIS. Antes disso, eu vou abrir a minha barra do meu navegador.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou abrir outra aba. Vocês estão vendo a aba do Google? Sim. Tá, então tá. Então, assim, o programa que a gente vai usar, para os que não têm, os navegantes de primeira viagem, eu já estava até digitando aqui, é o QGIS, que é o Quantum GIS, que você pode colocar QGIS Download Português grátis. Ele vai abrir essa primeira aba aqui já de cara, que é baixar o QGIS.org. Aí você vai ter, ele é grátis, essa plataforma, é software gratuito, que vai fazer essa análise de modelos digitais de elevação, vai fazer a parte de geoprocessamento, boa parte, uma parte significativa do geoprocessamento pode ser feito pelo CtrlGIS. Principalmente quando você vai falar em esses softwares de geo, nós vamos ter Spring, vamos ter ArcView, vamos ter vários ali. Cada um tem suas peculiaridades, tem uma plataforma diferente, então vai a gosto mesmo, literalmente. Algumas são pagas, outras são gratuitas, então é de escolha. Então nós vamos ter os dois, você vai poder escolher qual você quer, qual formato, essa é a última versão. Eu sugiro não pegar essa última formato, porque geralmente esses softwares de geoprocessamento, as novas versões que são lançadas, eles mudam algumas questões e às vezes alguns aplicativos, algumas funções não rodam direito nas novas versões, coisas que nas anteriores estão rodando perfeitamente. Então eles tendem a ir melhorando elas e arrumando. Eu falo por mim mesmo, eu baixei nesse notebook que eu estava aqui, eu não tinha o QuantumGIS, eu baixei ele aqui e não estava conseguindo executar algumas tarefas nele porque eu estava trabalhando com a versão. Conversei com um colega meu, ele falou, cara, é a versão que não roda. Então, sugiro baixar uma dessas outras duas aqui. Eu baixei esta aqui, daí você avalia qual você quer pelo, pelo tipo do teu aplicativo, do teu software no teu computador, se é 32 ou 64. Positivo? Baixando o QuantumGIS, eu vou abrir ele aqui, minha aba de tarefas. Vocês vão abrir ele, o QuantumGIS. Eu não sei se vocês estão vendo minha aba de desktop aqui. Vocês vão entrar aqui em QuantumGIS Não está aparecendo, senhor. com CRAS. Vocês vão entrar nesse QuantumGIS. Vocês vão ver que tem QuantumGIS. Eu vou colocar aqui QGIS. QGIS. Então vocês vão ver que tem o Professor, QGIS. não está aparecendo. Está Não. aparecendo a tela da internet. Então tá. Como é que eu vou fazer isso aqui? É que no Teams eu só apanho um pouco, desculpem. Deixa eu ver se eu consigo replicar minha tela aqui, que daí vai ficar mais fácil. Tá, vocês estão vendo a minha tela agora, né? Ainda não. Poxa vida. Vamos lá. Tá, agora vocês estão vendo a minha tela? Não, está na página da internet, professor. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Agora está na apresentação. Então, mas eu estou tentando ir para a tela da... O desk não aparece. Pois é, era para aparecer. Deixa eu ver se eu consigo achar o desktop aqui em algum lugar. Não vai deixar eu ver porque eu estou no modelo de tela. Enfim, eu vou abrir o QGIS aqui. Vocês vão observar o seguinte. Quando você instalar o QGIS, vai ter dentro do QGIS, ele vem com três, abre aspas, três QGIS. Um QGIS que é o QGIS Desktop, um QGIS que é QGIS with CRAS, que é com GRAS, né? E vocês vão abrir esse QGIS com GRAS. Então, eu vou abrir ele aqui e eu vou replicar minha tela agora no QGIS.
Pronto, vocês estão vendo o QGIS, né? Sim, Então tá, a plataforma do QGIS é a seguinte, para os que não conhecem. Deixa eu baixar isso aqui. Então, eu vou ter... Aqui eu vou ter como se fossem uns atalhos. Aqui vão estar como se fossem camadas. O QGIS ele funciona da seguinte forma: você vai incluindo camadas e ele vai colocando, vai te mostrando o que você está colocando aqui na forma de camadas. Você pode desligar essas camadas. Para quem já trabalhou com AutoCAD, é como se fosse os layers do AutoCAD. Então, essas camadas podem ser chamadas de layers também. Então, é como se fosse um bolo fatiado, assim. Você vai colocando as camadinhas e você consegue tirar e visualizar o que você tem de interesse. Pode ligar todas elas e ver todas elas juntas, pode ligar algumas delas que a gente já vai ver. Então, o QGIS, ele vai ter alguns aplicativos. Esse QGIS com GRAS, ele é um complemento, o GRAS é um complemento do QGIS. Por quê? Porque o GRAS ele vai ser aquele complemento que nós vamos trabalhar as questões de bacias hidrográficas, especificamente. Então, por isso que tem que ligar ele. Então, deixa eu baixar isso aqui. Então, o primeiro passo para a gente fazer na aula é você criar para a gente trabalhar com manejo de bacias hidrográficas, eu vou importar duas imagens que são modelos de elevação, e daí dessas imagens do modelo de elevação eu vou trabalhar com elas aqui no QGIS e a gente vai conversando e eu vou explicando os complementos que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, eu criei uma pasta no meu desktop chamada aula, para a aula de hoje, e agora eu vou lá eu vou replicar a internet de novo, porque eu vou lá no Topodata, eu vou baixar duas imagens para vocês observarem como é que a gente faz. Para algumas pessoas que já trabalharam com isso, pode parecer repetitivo, mas para quem não viu, é interessante. Então, estou lá na internet, beleza? Eu vou criar... Eu vou lá em Topodata, lá no Google, vou em Topodata. Em Topodata, eu acesso o banco de dados lá. Então, o Topodata, o que é? Ele é um modelo digital de elevação, é um projeto que vai captar os modelos digitais de elevação no Brasil, a partir dos mapas elaborados por SRTM, que é um tipo de captação de captura de imagem. Então, vou lá em acesso, perdão. Aqui vão estar todas as imagens do Brasil quadriculadas. Tem que observar o fuso que você está, porque o fuso ele vai, entre outras coisas, influenciar lá no datum ou no elipsoide de referência que você vai estar trabalhando. Então, aqui está só uma referência. Eu vou aqui em Topodata. Então, vai aparecer o mapinha do Brasil quadriculado. Eu vou catar uma imagem aqui de Palotina, que é uma bacia que eu já fiz aqui. Mas eu vou fazer ela de novo. Então, Palotina está aqui, ó. Vai pegar praticamente essa imagem aqui, mas eu vou porque algumas bacias de vocês vai ocorrer o seguinte: uma única imagem dessa não vai englobar a bacia toda. Então, eu vou catar duas bacias, depois eu recorto elas só para vocês verem como é que faz no caso de duas ou mais, ou três, ou até 4 imagens para montar uma bacia completa. Então, uma vez que eu escolhi a bacia que eu quero, eu vou clicar com o direito, não, eu vou clicar nela aqui, na bacia, vai aparecer essa imagem, eu vou clicar aqui em altitude, clique em altitude, e vou salvar lá na minha pasta aula, que eu criei na minha área de trabalho. É importante vocês criarem, quando vocês forem fazer um arquivo de bacia hidrográfica, criar uma pasta específica, chamada ou do nome da bacia que você quer trabalhar, ou trabalho, ou qualquer coisa que você achar, porque nós vamos criar dentro dessa pasta, vários arquivos. E se você não cria uma pasta, você começa a salvar em lugares diferentes, depois ele se perde e até pode dar erro no próprio QuantumGIS. Ok? Então, eu vou salvo a minha bacia, e eu vou salvar essa outra bacia aqui, essa outra imagem aqui também com altitude, pegar essas duas imagens e vou salvar lá.
As imagens elas vão vir zipadas, eu vou dizipar elas. Só estou esperando terminar o download. São relativamente pequenas, elas não são grandes. Só aguardando. Tá, eu vou dizipar as imagens aqui rapidinho na minha pasta. E agora é o seguinte, eu vou lá no QuantumGIS de novo. Deixa eu só voltar para lá. Tá, ok. Vocês estão no QuantumGIS, né? Isso. Tá, então beleza. No QuantumGIS, perdão, no QuantumGIS é o seguinte. Eu tenho meu perfil aqui, pode ver, tá, é um projeto sem título, aqui em cima. Eu vou ter minhas abinhas, salvar, mexer. A engrenagem, geralmente, ela tá ligada, mas ela você pode desligar. A engrenagem é como se fosse a caixa de ferramentas, que é os atalhos que você pode entrar por vários tipos de modelos que tu vai fazer. Tem ferramentas de interpolar, cortar vetor, editar a imagem, enfim. O GRASS, ele tá aqui, que é um complemento, igual eu falei, que por isso que você entra com o GRASS. Se você entrasse só com o ArcView Desktop, ele não ia aparecer esses complementos aqui. Legal? Então é o seguinte, outra coisa importante. Aqui no ArcView, você vai olhar aqui, quando você abre, é que quando você abre, ele está num episódio de referência. Então ele está catando o episódio que é o WGS84, que é um genérico, que está aqui. E as nossas imagens, quando a gente abaixa, ele está no WGS84. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ajustar esse fuso, esse datum que a gente está usando de referência, que é o sistema de coordenadas nosso, para a nossa região, para ficar certo que nós utilizamos o Sirgas 2000, que é no fuso 22, predominantemente, né? Depende da região que você está. Fosse Guaíra, que é a colega ali que mora, já caía no fuso 21, então tem que observar esses detalhes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é importar as imagens que eu acabei de baixar lá no Topodata. Então, para importar a imagem, essas imagens são formato raster. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em camada, porque eu não tenho camada nenhuma aqui, ou layer, né? Eu não tenho camada nenhuma, então eu tenho que começar a colocar camada dessas camadas aqui, eu poder manipular elas e fazer o que eu quero fazer. Então eu vou lá, camada, vou adicionar camada, vou adicionar uma camada raster, que é em função de uma imagem, geralmente é GeoTIFF. Então vai abrir essa aba de gerenciamento raster aqui. Então eu vou aqui em banco de dados, eu vou lá na minha área de trabalho, na pasta que eu nominei aula, tá lá minhas duas imagens. Ela veio em formato zip, eu descompactei elas e eu vou selecionar as duas, pode selecionar as duas diretas e vou abrir. Daí eu dou um adicionar aqui. Fechar. Você percebe o seguinte, ela já acusou erro aqui, porque ela está falando, se você olhar os detalhes aqui, ela está falando, ó, não há nenhuma transformação disponível pelo tipo de orientação que você está me dando aqui, eu não tenho operação de coordenadas disponível para fazer, ou seja, estou perdido, eu não sei onde eu estou. É isso que ele está falando para vocês. Então é o seguinte, são duas imagens, uma está aqui e a outra está aqui, pode ver que a divisão dela é bem clara, assim, entre as duas imagens. Elas estão aqui em layers, ó. Então esses layers eu posso desligar eles e ligar o que eu achar. Ó. Primeiro passo, então, que a gente vai fazer com esses layers, isso aqui eu posso fechar, eu vou criar um mosaico, que a gente chama, na geodésia. Eu vou criar, o que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas imagens numa só. Quando vocês forem trabalhar com bacias, vai ter muitas situações que às vezes a bacia, vamos pensar essa bacia aqui, essa bacia está numa única imagem, então não precisaria fazer operação nenhuma.
Mas, por exemplo, vamos catar essa bacia aqui, ó. Ela pega um pedaço dessa aqui, atravessa na outra, passa para essa outra e assim por diante. Essa aqui também, ó. Ela começa aqui e vai para cá. Então, naturalmente, ela cata duas bacias. A gente teria que unir essas imagens. Para unir essas imagens... Só um pouquinho que eu tô com um negócio me atrapalhando aqui. Para unir as duas imagens, eu vou lá em raster, porque a gente está trabalhando com uma imagem em raster. Eu vou em miscelânica e vou mesclar. Então, o que eu vou fazer? Apareceu mesclar. Eu vou primeiro aqui, ó, camadas de entrada. Eu vou selecionar as camadas de entradas nos 3 pontinhos. Vou dar um close aqui. Opa, vou voltar a fazer novamente. Miscelânica, mesclar. Aqui tem os 3 pontinhos que eu posso escolher o que eu quero. Então, eu vou clicar aqui. Vai aparecer as 2 camadas que eu já salvei com os nomes que elas estão naquela pasta lá que eu tinha. Porque ele toma, o ArcView ele sempre vai fazer as tomadas dos layers que estão habilitados aqui. Então, eu vou clicar nas 2. Vou dar um OK. Aí, aqui, ó, no mesclado, se eu só dar um executar aqui, ele vai salvar como mesclado e vai colocar num arquivo temporário. Que esse arquivo não vai estar salvo em lugar nenhum. Mas, então, eu quero salvar ele em algum lugar. Então, eu vou clicar aqui. Vou salvar o arquivo em algum lugar, que eu vou salvar na minha pasta aula. Eu vou chamar isso aqui de mosaico. Mosaico. Dou um executar. Fecho. Depois que ele rodou já a execução, eu fecho. Se vocês observarem aqui agora, ela fundiu as imagens. Ó. Eu tenho uma imagem só. Então, veja só, eu vou apagar o mosaico. Ó. Eu tinha 2 imagens, que são elas separadas. Uma, mais a outra. E agora eu tenho o mosaico, que é uma imagem só. Essas 2 imagens, eu já tenho o mosaico pronto, que fundiu as 2, então eu posso apagar essas minhas imagens que estão aqui. Eu prefiro ir apagando, vocês podem optar em deixar ou apagar as imagens, mas eu prefiro ir apagando para não confundir o que você está fazendo. Porque senão depois, dependendo de algumas operações, ele vai, como eu falei, o QGIS ele busca automaticamente o que ele acha que é, e às vezes ele confunde pelo tanto de coisa que você tem aqui. Então eu vou apagar já essas aqui que não me interessam. Clico com o direito, coloco remover camada, dou um OK, apago um layer, clico com o direito, remover camada, apaga outro layer. Então agora eu só tenho o layer mosaico aqui, que é a minha imagem fundida. Então é o seguinte, se vocês observarem aqui, ó, ele permanece aqui, ó, SRT, que é o sistema de coordenado, referenciamento de coordenadas dele com o datum, é desconhecido. O que ele tá dizendo? Eu não sei que onde você está. Eu não consigo te fazer conta nenhuma porque tá aí. Você tem uma imagem que é GeoTIFF, tem um regime de coordenada nela, tem um modelo de elevação, que é essa imagem mesmo, mas eu não consigo te dizer onde você está e não consigo fazer operação métrica nenhuma com ele. Então, o que eu tenho que... Primeiro passo agora que eu fundi a imagem é dizer que imagem que é essa. Oi? Alguém chamou aí? Chama no áudio que eu estou em outra tela, pô, se precisar. Então, voltando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou em raster, porque eu ainda estou em coordenadas raster, e vou em projeções. Agora, eu vou definir projeção. Então, eu vou definir. Eu estou com mosaico, é isso que eu falei. Ó, se eu tivesse, ele já puxou a minha imagem em mosaico, o meu layer que estava aqui. Se eu tivesse com os outros layers, eu teria a opção de escolher. Só que daí eu poderia, não é o caso agora, porque tinha pouca coisa, eu poderia me confundir. Então, eu vou achar a projeção, tá aqui como projeção inválida, ele não descobriu onde você está, o que é a projeção. No caso de você já ter trabalhado com o software no teu computador, no meu caso ele já aparece as projeções anteriores, mas se você não tem ainda ter trabalhado, você acabou de baixar o software, vem aqui no globinho aqui do lado e baixa. Aqui ele vai te dar os últimos que você trabalhou, mas você vai aqui em filtro e pode colocar aqui, ó, nós vamos trabalhar com Sirgas 2000, que é o sistema brasileiro. E daí, se você for olhar aqui no sistema de coordenadas geográficas que ele está adotando, o Sirgas 2000, vai ter aqui, ó, Sirgas 2000 barra zona 11, nós vamos achar a zona 22, que é o que a gente trabalha. Já vou explicar por quê.
Zona 21, que vai pegar ali Guaíra, norte e sul. Zona 21 sul vai pegar a região de Guaíra, para os que são aqui do Paraná. Zona 22 sul. Então, se você catar aqui ou clicar, ó, pode ver a faixinha que ele está te mostrando onde que é o datum que ele vai pegar de referência. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó. Então, essa 22 vai acabar pegando o Paraná quase todo. Eu dou um aplicar, selecionei ela, né? Zona 22, dou um OK. Então, ele está aqui, ó, elipsoide, Sirgas 2000, barra UTM, zona 22. Dou um executar. Beleza, eu vou dar um fechar. Perceba que ele ainda falou... Oi, pode falar. Esse que você baixou, esse SLTM aí, ele já vem... Ele vem no WGS Sirgas? 84. Não. Ah, tá. Por isso que a gente tá... O que que eu tô fazendo? Eu tô criando uma imagem agora que eu tô orientando ela. Vocês já vão entender o porquê. Por quê? Porque primeiro que ele baixou... Como eu não dei referência nenhuma no QGIS, eu não falei pro QGIS qual sistema de coordenada que eu tô. Então, quando eu puxei uma imagem, qual foi a primeira mensagem que o QGIS falou? Ó, eu não sei o que você está fazendo. Beleza, tu pegou essa imagem, mas eu tô perdido. Espacialmente, quero dizer, entende? Eu não sei que Palotina está em Palotina, não sei que Guaíra está em Guaíra. Eu sei que você baixou uma imagem, tem os dados de altitude, mas não sei onde é. Por que você precisa dizer onde é? Porque ele vai fazer, quando ele vai fazer a modelagem, ele triangula esses dados de altitude. Ele faz uma trigonometria para achar, calcular desnível de terreno, altitude, interpolar curva de nível, essas coisas todas. Entendeu? Mas então, seguindo a lógica do raciocínio, eu acabei de falar para ele que essa imagem está no Fuso 22, mas ele está me dando a mensagem que ele está perdido. Eu não sei o que você está fazendo porque eu não sei onde está. Então, agora que eu falei que a imagem está no Fundo 22, eu vou voltar em raster, vou voltar em projeção e vou falar assim, ó, reprojeta coordenadas. Eu quero que ele agora o software recalcule para mim esta imagem mosaico num sistema de coordenadas que eu vou falar para ele. Então eu estou com a imagem mosaico e eu vou falar a coordenada inicial dessa imagem. Quando você baixa o datum lá do database, ele sempre vem no WGS 84, que é aquele genérico. Lembra quando eu abri lá o QGIS, apareceu aquele datum genérico. Então eu quero sair do datum genérico e eu vou para o Sirgas 2000, zona 22. No caso que eu estou em Palotina, por isso que eu escolhi isso. Se fosse em Guaíra, eu escolheria o 21. Se não tiver aparecendo aqui, clica no globinho, no mesmo esquema. Desmarca lá e digita aqui, ó, Sirgas 2000, 2000, espaço, daí tu vai achar aqui, dentro da relação lá, todos os datums, ó, Sirgas 2000 barra zona 21, zona 11, tem datum de todos os lugares do planeta. Você vai escolher o da zona 22 sul, que é aquela que é o que a gente está trabalhando lá. Qualquer dúvida ele vai aparecer aqui. Legal? Então já escolhi o SRC de entrada e agora o SRC de saída, que é o destino. E agora, esses atributos de valor não precisa informar. E aqui no reprojetado, que é o meu saída, tá? Saída dessa... Eu estou criando uma outra imagem agora orientada. É isso que nós estamos fazendo. Então, vou lá em salvar. Vou salvar. Então, pode ver que na minha pasta lá eu tinha as duas imagens de origem, mais a imagem mosaico que eu criei. Agora eu vou colocar aqui, ó, que é mosaico. Só que agora esse meu mosaico ele está em UTM 22. No meu sistema de coordenadas, pensa assim, no regime de coordenadas eu posso dizer que eu posso trabalhar com latitude e longitude, mas também posso trabalhar em coordenadas UTMs, que é métrica. Então, nós vamos trabalhar com a coordenada métrica. Esse mosaico que eu estou criando é coordenada métrica no fuso, na zona 22, já orientada no Sirgas 2000. Então, eu poderia colocar aqui UTM Sirgas, que também daria, só para vocês entenderem qual que é, tá? TM22, salvar. Coloquei o TM22 só porque é o TM zona 22, mas poderia chamar de Sirgas 2000. Vou dar um executar. Beleza, executou.
Então é o seguinte, eu acabei de criar uma imagem e salvei a imagem que ele catou esse mosaico aqui. Pode ver que ele criou 2 mosaicos aqui. Eu acabei de criar um mosaico que ele tem eu criei uma outra imagem a partir do mosaico, já orientando as coordenadas. Fiz isso, eu vou descartar esse que eu acabei de fazer, porque esse meu programa aqui, ele não tá orientado ainda. Então eu vou lá em novo projeto, e ele vai pedir, você quer salvar esse atual? Não preciso salvar, porque eu só fiz isso aqui agora para gerar aquela imagem que eu vou usar ela agora para nós fazer os nossos procedimentos. Então vou descartar isso aqui. Então, beleza. Eu dei um novo, ó, pode ver, eu estou projeto sem título, e agora eu vou lá em projeto, propriedades. Agora sim eu vou começar a atribuir regime de coordenadas para cá. Então, eu vou ter a visão geral aqui, geralmente quando você abre, eu vou dar um título para esse meu projeto, aula. Pode colocar a cor que você quiser, né? Vou colocar um azulzinho aqui. E vou lá em SRC e agora eu vou escolher. Pode ver que ele já vem com o WGS84, que é o genérico. Eu vou lá em sistema de coordenadas, vou colocar Sirgas 2000. No meu caso já está aparecendo aqui, mas se não aparecer, coloca 2000 e escolhe lá o que você quer aqui embaixo. Então, vamos escolher aqui Sirgas 2000, tá lá, ó, aqui pode dar zoom para saber onde você está. Dá um aplicar, dá um OK. Então, olha aqui, ó, se você olhar aqui no canto, agora, esse meu projeto, ele já está no Sirgas 2000. Ele já está com o sistema, está aqui, ó, Sirgas 2000, zona 22, ele já está te mostrando, está aqui no cantinho. No projeto anterior ele estava não orientado, e agora, aqui você pode ver que agora já tem o título aqui, ó, aula, e agora eu vou importar a camada raster de novo, igual eu fiz na outra vez, só que agora eu vou importar a camada que eu já corrigi as coordenadas. Então, adicionar camada raster. Vou lá na minha escolha de aula. Ó, se eu tenho aqui, ó, mosaico TM 22. Tinha as 2 imagens originais que eu tinha, depois eu criei o mosaico, depois eu criei o mosaico UTM 22, que é o corrigido. Então, eu vou adicionar e fecho. Pode ver que agora ele já não deu o erro mais, dizendo que ele está perdido. E ele rotacionou a minha imagem. Por que ele rotacionou? Porque ele ajustou ao datum. Ajustou a imagem. Ele georreferenciou ela assim, do jeito correto. Então, essa imagem aqui está pronta para a gente usar. Pode ver que eu tenho várias bacias. Como eu disse para vocês no começo, a bacia que eu tenho interesse era na imagem de baixo, não na de cima. Mas eu criei 2 assim, só para vocês entenderem, para poder fazer essa operação de mosaico, para caso fosse pegar uma bacia que englobasse mais que uma imagem. Mas a bacia que eu vou avaliar é essa bacia aqui. Aqui a palotina está bem aqui, ó, bem aqui. Então eu tenho 4 bacias que englobam a área de palotina. Então eu tenho a bacia do Rio Pioneiro, que é o que a gente vai estudar, a bacia do Rio Azul, que é essa maior aqui, e eu tenho a bacia do Rio São Camilo e do Açu. Rio Pioneiro, Açu e Pioneiro, São Camilo e Azul. Então, o que eu vou fazer agora para facilitar? Se eu usar essa imagem enorme aqui, toda vez que for modelar, o programa vai demorar horas, porque... Horas não, mas vai demorar um tempo razoável. Porque ele tem que fazer uma modelagem matemática para cada pixel dessa imagem aqui, considerando 3 tipos de coordenada, né? X, Y e Z, que é da altitude. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar essa minha imagem para a área que eu tenho de interesse, só para agilizar cálculo mesmo. Senão também fica muito poluído depois. Então, como eu ainda estou trabalhando com uma imagem em raster, eu vou clicar em raster, vou lá em extrair e vou recortar raster pela extensão. Vou clicar. Então, ó, pode ver que ele já puxa a camada mosaico, que é o que eu tenho, o TM. Aí ele vai falar assim, ó, me fala a extensão do recorte. Primeiro eu vou dar o nome aqui, ó. Se eu não falasse nada aqui, ele ia colocar o nome como recortado.
e ele ia colocar num arquivo, uma pasta temporária do próprio QGIS. Mas eu vou selecionar lá a pasta que eu tenho, que é a aula, salvar, eu vou colocar aqui recorte. Lembrando que o recorte já está em UTM-22, ele está já referenciado. Vou dar um salvar. E agora eu vou lá em extensão do recorte. Eu posso clicar aqui. Na extensão do recorte, eu poderia fazer duas coisas. Eu poderia criar um outro arquivo, um outro layer, e falar assim, ó, você pega essa base de layer, que é o mosaico TM22, e recorta em cima dessa outra base que eu criei. Ou eu posso cortar na tela, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou calcular por camada, calcular pela extensão da tela do mapa, ou calcular, desenhar pela tela. Vou clicar em desenhar pela tela, a minha bacia está aqui. Então eu clico com o botão direito, vou arrastando até onde eu quero cortar. E largo. Perdão. Então executar. Pode ver que ele criou uma outra camada chamada recorte, que eu criei um outro layer com uma outra imagem raster, e ele sobrepôs a imagem. Então, se eu apagar o mosaico, agora fica só o layer de mosaico, fica só a minha imagem do recorte. Beleza? Ó, pode ver a mesma imagem, só que ele só recortou e deu. Como eu já recortei e o meu foco está aqui, eu posso apagar agora esse layer aqui para não misturar depois. Então, clico com o direito, vou remover camada. Fiquei só com a minha camada recorte. Ok. Agora é o seguinte, eu tenho essa minha imagem aqui, é uma imagem MDE, que é um modelo digital de elevação. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou usar uma ferramenta agora, que eu vou começar a usar a ferramenta GRASS, que é para bacias hidrográficas, só que o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou dar uma refinada nessa imagem aqui. Então eu vou usar uma ferramenta que chama Line Grass. Eu estou trabalhando com uma imagem raster ainda, lembra? Opa! E eu vou aqui lá, você pode ver que no raster, dentro do Grass, tem uma série de ferramentas aqui que nós vamos usar. Mas a primeira delas é a ferramenta RFuelDir. Eu vou achar a RFuelDir aqui. Ou, se quisesse, eu poderia digitar aqui, ó, r.fill.dir. Mas vamos fazer certinho aqui para vocês não se perderem. Então, Grass, raster, eu vou achar a ferramenta RFuelDir. Então, R bacias, círculos e afins, colors e afins. Vou chegar ao ponto que eu vou ter RFuelDir. Vou clicar, dar dois cliques nela. Professor, esse GRAS aí que você diz, por que ele está separado das demais ferramentas na parte de cima ali? Qual que é a diferença? Porque ele é um complemento do QGIS. Ah, tá. Eu vou dar um close aqui, ó. Eu vou lá aqui em complementos, ó. Pode ver que o meu complementos Para tá, mim não tá... está aparecendo quando você clica, não sei se é só para mim, não aparece a janela que abre. Ah, não? Não. Também não. Você achou uma aranha? Coisa? Deixa eu ver se eu replico a minha tela, se fica mais fácil aqui. Pera aí. Por isso que eu sempre prefiro o Meet, porque daí o Meet eu tenho habilidades. No Teams eu sou perdido mesmo. Vocês estão... Deixa eu ver agora. Vocês estão vendo a minha tela do ArcView? Sim. Tá, agora vamos ver se vocês vão ver, conseguir ver. Aqui em complementos. Deu para ver? Agora sim. Ah, tá. Beleza. Então tá, aqui o Grass, ele é um complemento. Então se eu for aqui em listar complementos, gerenciar e instalar complementos, eu vou ter um repositório que ele pode demorar aqui para abrir. E aqui, ó, vai ter instalados. Então instalados ele tá habilitado aqui o QGIS, DB Manager e algumas coisas. E os não instalados, que é um monte. Então assim, depende do que você quer, tu instala. O Grass é um complemento do QGIS que é para bacias hidrográficas, que quando você baixa aquele software,
ele te dá o direito de você abrir o QGIS desktop, que é o tradicional, sem complemento instalado, e o QGIS Congresso. Quando você abrir o arquivo, abre o QGIS Congresso, beleza? Aí, quando você abre aqui a caixa de ferramentas, que pode ser por aqui ou pode ser por processar, caixa de ferramentas, tu vai aparecer lá embaixo o GRASS. Então, vamos, onde a gente parou? No Field Year, né? Então, eu vou lá no Field Year. Dou 2 cliques no Field Year. Para você, se você está com dúvida do que faz a ferramenta, ela está aqui, ó, Field Year. Ó. Filtra e gera uma camada de elevação e depressão e uma camada de direção de circulação de uma determinada camada de raster de elevação. Então, assim, o raster de elevação é a figura que a gente está trabalhando, que é um MDE. Então, o formato dessa imagem é GRASS. Ele já catou o meu recorte. E aqui no MDE, que é o modelo digital de elevação, sem depressão, eu vou dar o nome para ele de recorte underline fill. Uma outra informação. Nos softwares gerais, tá? Não só o QGIS, não se usa espaço, porque ele pode dar erro no arquivo. Então, sempre que eu tenho que ser arquivo corrido. Para fazer arquivo corrido e não se perder, você usa o underline nos nomes. E também evitem nomes muito grandes, que também eu tive problemas já em algumas vezes, porque quando você vai processar, ele se perde. Então, nomes curtos, ou coloca rec, fill, ou tudo junto, ou sem ponto com underline. Professor, essas ferramentas aí, elas vão ser bem semelhantes do ArcGIS, né? Eu lembro que a gente fazia alguma coisa de fio MDT lá no ArcGIS. Sim. Os nomes também vão ser sempre assim bem semelhantes? Sim. Não para todos, tá? Porque se você for trabalhar com Spring, daí ele também já muda tudo. E daí eu até ia fazer no Spring, só que daí o processo ia ser bem mais moroso. Então, para a gente não perder muito tempo com essas ferramentas de bacias hidrográficas, o QGIS ele é mais rapidão mesmo para isso. Em 2 aulas a gente literalmente mata tudo. Beleza? Claro que assim, entendam a seguinte coisa, nós estamos fazendo uma disciplina de 60 horas, então a gente não vai se aprofundar em Arquivio, entendeu? Até porque para se aprofundar o ideal seria uma disciplina de geoprocessamento de projetos. Aí sim, daí a gente ia começar a mexer bastante nelas. Como a gente está fazendo bacias hidrográficas e hidrologia, vamos dar foco no que precisa. Positivo? Então, salvei recorte fio. Essas outras, direção de fluxo, não vou usar agora. Posso desabilitar. Áreas com problema, posso tirar agora. Então, novamente, a elevação que eu estou usando é o recorte, que já está orientada no fuso TM. Que formato eu mantenho GRASS. E o MDE eu deixo como nome recorte fio. Dou executar. Quando eu falo que ele tem que executar, se ele não tivesse orientado nessas execuções aqui, ele se perdia, tá? Ele ia dar erro e não ia gerar o arquivo. Quando você está com uma ferramenta que não está orientada do jeito certo. Terminou de orientar, você pode ver que ele criou um arquivo praticamente idêntico, só que é diferente do recorte. Eu tenho o recorte fill aqui, que é o já suavizado e arrumado e ajustado as deformações, e o recorte sem ajuste. Então, esse recorte sem ajuste eu posso arrancar fora daqui também para não misturar depois. Remover camada. Positivo. Então, agora eu vou começar a minha ferramenta de edição de bacias hidrográficas. Para fazer essa edição de bacias hidrográficas, eu vou lá de novo, vou tirar isso aqui, vou lá em GRASS de novo, raster, que eu estou trabalhando com uma imagem raster, que é o modelo de elevação, e vou lá na ferramenta watershed, que é bacias hidrográficas, literalmente. Então, se eu descer lá em W, eu vou achar lá o watershed. Então, tá aqui.
Ó, programa de criação de bacias hidrográficas. O próprio nome lá já diz, não sei se está aparecendo a janelinha. Ele vai criar um algoritmo de bacia hidrográfica. Então, vou clicar 2 vezes aqui, vai aparecer isso aqui. Veja que ele já puxou meu modelo de derivação, que é o meu recorte fill, que é o já ajustado. Localização não preciso mexer. Quantidade de fluxo terrestre não preciso mexer. Tamanho mínimo do interior da bacia. Esse tamanho mínimo difere muito de bacias para bacias. Alguns QGIS, se você deixar aqui não definido, ele processa normal. Eu, sinceramente, eu não sei a lógica desse processo, porque no meu software ele não estava gerando bacia se eu não atribuir esse valor. Então, assim, pelo que eu já vi de bibliografia, para bacias razoáveis, assim, dentro que englobam 2 municípios, ou um município, um pouco mais que um município, valores aí de 150, 300, 400 unidades aqui, atendem bem. Eu vou colocar 200, porque eu já fiz o teste nessa bacia, mas eu, sinceramente, eu não sei a quantidade de atributos, assim. Vocês, quando forem gerar, vocês podem até gerar sem dar atributo para ver se vai rodar normal. Não sei por que nesse computador aqui ele estava acusando erro e não gerava a bacia hidrográfica. Perdão. Aí os parâmetros. Parâmetros, quando eu for gerar minha bacia hidrográfica, daí eu vou ter vários, que o QGIS ele vai criar várias situações para você analisar de várias formas. Eu não vou precisar analisar todos, porque nós estamos querendo especificamente bacia hidrográfica, delimitar minha bacia. Então, eu vou desabilitar algumas coisas aqui que não são de interesse. Então, número de células que drenam através de cada célula. Eu não vou querer isso aqui, não preciso. Desabilito. Direção de drenagem. Isso eu preciso. Então, a direção de drenagem, eu vou clicar aqui e vou salvar. Lembrando, eu estou na minha pasta, na minha área de trabalho, eu criei a minha pasta aula, lá estão todos os meus arquivos, ó. Os arquivos originais que eu baixei, depois eu criei o mosaico, depois eu criei o mosaico TM, que era com as coordenadas ajustadas, depois eu recortei o mosaico, e o mosaico recortado, eu refinei ele e criei o recorte fill. Agora eu vou criar o arquivo direção. Vou colocar direcão, tá? Para não colocar acento nem cedilha. Direcão. Salvar. Então, ele vai salvar a direção de drenagem como direcão. Nós vamos usar essa direção de drenagem depois para definir no tocante ao exutório e as curvas de nível. Beleza? Aí, rótulo único para cada bacia hidrográfica. Eu não preciso. Segmento de fluxo, que é os rios, eu vou precisar disso aqui, então vou colocar salvar arquivo, vou colocar fluxo. Meias bacias, não preciso agora no momento, que ele vai criar as meias bacias, as bacias menores, não é interesse agora. Comprimento, declividade, fator topográfico, não preciso agora, que nós vamos fazer depois. Fator de declividade não preciso agora, que vamos fazer depois. Índice topográfico também não preciso. Índice de poder de fluxo também não preciso. Então, eu vou deixar literalmente aberto só direção de drenagem, com o nome direcão, e segmento de fluxo, com o nome fluxo. Executa. Beleza, pode ver que ele mudou a imagem, por quê? Porque ele está sobressaindo as imagens, ele cria, toda vez que você cria processa uma imagem, ele cria um novo layer do produto que você criou, ele coloca em cima, na parte superior ao que tu precisava. Então, ele criou o fluxo, que é dos rios, se você olhar aqui, então já tem o fluxo dos rios com cor diferente, para cada manancial ele criou um fluxo.
E ele criou a direção, que é essa questão de inclinação aqui para você saber. Então, direção de fluxo, que é para onde cai a água, literalmente. Então, ó, se eu apagar a direção aqui, ó, tá minha imagem em recorte fio e tá os meus rios aqui, ó. Beleza? Minha bacia hidrográfica tá aqui. A outra bacia hidrográfica tá aqui, outra bacia hidrográfica aqui, mas a nossa bacia foco é essa aqui, ó. Começa aqui, ela pega esses rios aqui e cai aqui nessa maior. Beleza? Então é o seguinte, criei então fluxo, criei bacias hidrográficas e agora eu vou criar minhas curvas de nível em cima dessa direção. Eu vou apagar essa direção aqui para não ficar muito poluído. E agora eu vou criar a minha bacia, minhas curvas de nível dessa bacia hidrográfica. Perdão. Lembra que nós estamos trabalhando sempre com imagem raster. Então eu vou aqui em raster, vou extrair contorno. Então veja o seguinte, ele catou o fluxo, mas eu não vou precisar do fluxo para fazer curva de nível. Aqui que eu digo, quanto mais você tem layer habilitado aqui, mais mistura. Então eu vou precisar da minha imagem, que é o meu modelo digital de elevação, para fazer as minhas curvas de nível. Vou escolher recorte fill. Aí aqui está a equidistância entre os contornos, ou seja, ele vai traçar uma linha que está toda ela no mesmo nível de altitude e vai separar essas linhas de 10 em 10 metros. Eu vou colocar 5, vai poluir a imagem, mas eu acho que fica mais legal de ver assim. Então vou colocar 5 em 5 metros. Vocês podem trabalhar com 10 em 10. Ele vai manter esse atributo elevação. E aqui agora eu vou salvar. Se eu deixasse sem nada e colocasse executar, ele ia salvar como contorno. Eu vou dar o nome de curvas. Eu vou lá em aula, área de trabalho, aula, curvas. Poderia ser curvas de nível, né? Também. Executar. Professor, Oi. essa aula aí a gente não conseguiria fazer presencial? Tá muito difícil de acompanhar. Mas nós estamos presencial. Eu mesmo nunca tive contato, né, com a matéria, nem com o aplicativo, nem com a área, então para mim tô boiando aqui. Não, mas eu acho que senhor, né? Não, tô sendo sincero pro senhor, que eu tô assim, tô boiando. Depois de 2 minutos de aula, já para trás eu não. Tá difícil. Eu acho que como vai ficar gravado, como vai ficar gravado depois, se a gente for fazendo, é que eu também tenho mais afinidade, né? Mas eu acho que fica bom a gente ir acompanhando depois a gravação. As aulas vão estar disponíveis, né? Então o que faz depois? Possivelmente para bacias hidrográficas, foi por isso que eu já deixei para vocês fazerem os cálculos com o Google. E só mais para frente eu acho que eu vou cobrar no tocante a modelo na parte de pluviosidade, que vamos voltar para o QGIS, mas eu não acho que eu vou cobrar para vocês QGIS, tá? Mas eu estou querendo mostrar a ferramenta que existe e como se faz, tá? Vai estar a aula gravada, vocês podem baixar e podem seguir os passos que eu estou fazendo como a aula está gravada. Então, voltando à nossa aula, eu fiz o contorno. Interrupção aí, professor. Sem crise. Depois a gente pode fazer a aula que vem. Então, vamos marcar. Semana que vem a gente tira dúvida, então. Pode ser? Pode ser, muito obrigado. Então, vamos voltar lá. Eu acabei de gerar a ferramenta contorno, escolhi, vou fechar. Ele fez esse bagunça aqui. Então, se eu fizer o zoom na minha bacia hidrográfica aqui, ó, você vai ver que ele já desenhou as curvas de níveis. Aqui eu tenho o fluxo do meu rio. E aqui ele te deu as elevações de 5 em 5 metros. Então, aqui está num nível, aqui está em 5 metros maior, 5 metros maior, 5 metros maior e assim por diante. Beleza? Então, tá aqui minha bacia hidrográfica. Eu falei que ia ficar meio poluído. Mas se você olhar... deixa eu apagar aqui meu recorte fio aqui. Então, se você olhar o desenho
das minhas curvas de nível, eu vou ter um ponto que é o ápice. Então, ó, daqui que é o ápice cai para cá, daqui cai para cá. Eu vou colocar os atributos da elevação, eu vou nominar essas curvas para vocês entenderem, quando eu falei lá no Google, lá, que o Google é uma ferramenta até que resolve bastante, o Google Earth. Então, vou clicar com o direito em curvas, vou em propriedades. Então, pode abrir em outros layers, mas o que me interessa aqui é esse rótulos. Tá aqui, ó, sem rótulos. Eu vou clicar aqui, vou colocar rótulos individuais. Vai aparecer uma caixinha para escolher. E aqui em valor, eu vou colocar elevação. Eu quero a elevação desse terreno. E vou dar um aplicar. Dá OK. Então, o que eu estou fazendo? Agora, o QGIS vai me dar os atributos de elevação. Então, veja o seguinte. Perdão. Então, aqui está na altitude 430. Essa curva de nível aqui está na altitude 425. Então, veja como é que ela faz aqui. Ela vem para cá, dá a volta. Então, assim, se você pegar o topo do meu terreno, aqui é o topo. Se a chuva cair, ela pode cair para cá e pode cair para cá. Aqui é o divisor da minha bacia. O software, o QGIS, ou lá no Google Earth, quando você seleciona as altitudes, você está fazendo literalmente isso. O que o QGIS vai fazer? Ele vai delimitar em função das altitudes máximas dessa bacia hidrográfica, em função dos caimentos de um lado para outro, aonde que está essa bacia hidrográfica, certo? Então é isso que ele vai fazer. Então eu vou desabilitar as curvas para não poluir e vou habilitar o meu recorte fio de novo, para ficar mais fácil de ver a bacia. A bacia de interesse que eu tenho é essa aqui. É essa aqui. Então agora eu vou lá no exutório, que é a saída da minha bacia. E eu vou usar uma outra ferramenta chamada Water Outlet, que é a saída de água. Ela também está lá no raster, né? Está lá no grass. Deixa eu voltar aqui minha imagem. Opa, cadê? Só para vocês não se perderem. Ela está aqui no grass, raster, aí ela vai estar lá em Water Outlet. Que tá aqui, ó, logo em cima do watershed. Vou dar 2 cliques nela. Aí o Water Outlet é aqui que eu vou usar a minha ferramenta de direção de fluxo. Por quê? Porque a direção de fluxo ela justamente está fazendo uma análise para onde que a água corre. Então, como eu quero delimitar o direcionamento para onde a água corre, ela vai separar de um lado para outro entre bacias. Então, se a água corre para um lado, ela vai cair tudo sempre para o córrego, e da outra bacia ela vai sempre direcionar a água para o córrego. Então, eu escolho direção, aqui é o direcão, que foi que a gente escolheu como atributo de entrada. Direção, ó, eu tenho fluxo, eu tenho recorte fio, eu vou escolher o direcão que vai falar para que lado que desce a água. Né? E agora aqui, ó, coordenadas do exutório. Coordenadas do exutório, eu poderia digitar as coordenadas, só que fica um pouco difícil, mas como a minha imagem já está referenciada, eu vou escolher, ó, ela está aqui a minha imagem, minha bacia começa aqui, vem, e cai aqui. Então, eu vou lá e vou escolher a minha imagem. Então, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, e vou dar um zoom. Para ficar fácil aqui, ó, tirar a imagem, tirar o zoom. Ó. Tá vindo aqui. Eu vou chegar perto do meu exutório, que tá aqui, e vou desligar o fundo e vou colocar as curvas. Então, se você olhar as curvas, ó, ela tá caindo para cá, ó, 285, 275, 270... e 260. Claro que a água não sobe morro, então o meu exutório está aqui. Se eu colocar bem aqui onde junta com o rio, é ruim para o exutório, porque pode ser que o software entenda que a bacia estende para cá, porque está tudo no mesmo nível. Então eu coloco um pouquinho para cá, assim, ó, não colado no rio, eu coloco aqui meu coordenado de exutório. Assim. Ainda na cota mais baixa, mas eu vou colocar ele aqui. Aí ele vai falar assim, ó, parâmetros de saída. Se eu não der nome nenhum, ele vai chamar bacia
e ele vai salvar numa pasta temp. Eu vou colocar lá na minha pasta que eu salvei de dados, que é aula. Eu vou chamar isso aqui de bacia também. Bacia. E vou dar executar. Agora, vejam o seguinte. Eu vou tirar o zoom. Vejam o que ele fez aqui. Ó. Ele salvou a minha bacia hidrográfica. Então, eu vou colocar... Vou tirar minhas curvas de nível para facilitar. Vou deixar o recorte fio aqui. Então, ele já delimitou, o software delimitou essa bacia hidrográfica para mim com as coordenadas de direção. Positivo? Só que é o seguinte, essa imagem que ele criou foi em cima de uma imagem raster. Só que para eu editar isso aí, para eu poder editar, eu tenho que transformar numa camada vetorial, que é para eu poder mexer nesses atributos aqui, ou recortar, enfim, fazer o que eu quiser. Então eu vou usar uma outra ferramenta que também é do Grass, que é essa ferramenta aqui, ó. ToVect. Cadê? ToVect. Ó, ele converte um raster numa camada vetorial. Então, o que eu estou fazendo agora? O que eu vou fazer? Eu vou catar essa minha camada, essa camada que eu acabei de criar raster, porque eu peguei um raster e criei um outro raster. Então, eu vou transformar um raster em vetor, para eu poder mexer e poder exportar. Porque com o vetor, eu vou transformar num monte de linha. Então, por exemplo, se eu quiser saber o comprimento dos rios, eu posso exportar essas linhas para o AutoCAD e medir isso aí depois. Então, vou dar 2 cliques em vetor e eu vou transformar as duas coisas. Então, eu posso... A camada de entrada, então, primeira coisa, eu vou salvar a minha bacia. Eu vou salvar a minha bacia, minha camada raster de entrada vai ser bacia. Eu não preciso clicar em nada aqui e eu vou dar o nome, ó, pode ver, ó, ele vai estar chamando aqui, ó, vetorizado. Estou transformando um raster e vou num vetor, que é linhas, tô transformando em linhas. Vou salvar o arquivo como. Agora eu vou chamar aqui bacia pioneira. Pioneiro, que é um vetor. Vou salvar. E daí vou dar um executar. Ele criou um vetor. Pode ver que eu vou fechar aqui rapidinho. Pode ver que ele criou uma outra camada. Eu tinha a camada bacia, que estava em amarelo, que era um raster. E agora ele criou uma outra camada em cima, que é a mesma coisa, só que agora é um vetor. Então, eu posso desabilitar a minha camada bacia. Por isso que eu chamei com nomes diferentes. A bacia é raster e a bacia pioneiro é vetor. Eu vou voltar lá em raster, na ferramenta ToVect, para converter a outra camada vetorial, porque eu vou fazer a mesma coisa agora para a camada fluxo, que é os meus rios. Por quê? Porque daí eu consigo medir esses rios. Enquanto ela é um raster, que é uma imagem, eu não consigo medir, fazer mensuração. Quando eu transformo em vetor, eu consigo mensurar e medir. Então, vou transformar agora a camada fluxo, que é os rios, e vou colocar aqui na camada vetor, vou chamar de vetor, é o rios. Posso chamar de rios. Então, executar.
Demorando um pouquinho, os rios são bastante. Pronto, pode ver que agora eu tenho um fluxo. Eu vou desligar os layers aqui. Eu tenho um layer chamado rios, que agora ele marcou como vetor todos esses rios. Embaixo eu tenho os rios, mas eram os rios de fluxo, que era a camada raster. E tem então bacia em vetor e rios em vetor. Bacia em raster e fluxo, que eram os rios, em raster. Então, posso apagar essa fluxo, que é modelo raster, e posso apagar a bacia modelo raster e ficar só com essas duas aqui. Quer ver o que eu vou fazer agora? Eu vou dar 2 cliques na bacia pioneiro e vou em simbologia e vou clicar só para ele aparecer o contorno aqui. Eu vou dar aplicar. Olha lá, só está aparecendo o contorno da minha bacia. O que eu posso fazer para refinar agora? Como eu tenho vetor, uma edição vetorial aqui agora, que eu posso editar esses vetores do jeito que eu quiser, eu posso limitar a me mostrar só os rios que estão dentro da minha bacia. E as curvas de nível também posso fazer a mesma coisa para limitar só para as curvas que estão na minha bacia. Então agora, como eu estou trabalhando com camadas vetoriais, eu vou lá em vetor, geoprocessamento, recortar. Então eu vou cortar um vetor que é a minha bacia pioneiro e eu vou cortar camada de sobreposição, eu vou cortar os rios. E eu vou chamar aqui a minha camada de rios rio, ou rios bacia. Rios bacias. E vou dar um executar. Ó, o que ele fala aqui, ó? Esse algoritmo captura uma camada vetorial usando as feições de uma camada adicional de polígonos, somente as partes de feições. Então, o que ele está fazendo? Ele cata uma, que é a que está a maior, sobrepõe a outra e recorta o que está fora da sobreposição. Vou dar um executar. Você vai ver que ele vai criar uma outra camada aqui, chamada rios bacia, que só vai delimitar os rios da bacia. Tá lento hoje, hein? Então, quanto isso, né? Aula que vem, então, a gente vai fazer a questão do mapa clinográfico e de declividade, né? Pensando lá nas declividades pela Embrapa, né? Definida pela Embrapa, que é a base de referência de declividades. E a gente vai fazer mais alguns atributos aqui no tocante a bacias hidrográficas, pensando em utilização do software para depois, lá na frente, fazer as contas. O que a gente está fazendo? A gente está usando uma ferramenta de software com uma imagem SRTM, ou modelo de elevação, para gerar o que a gente precisa, que é a base vetorial, para poder
medir rio, medir área de bacias e afins, que é as informações que vocês estão tirando lá do Google. Lá. Positivo? Ixi, demorando, hein? Professor, em Pode relação à vazão da bacia, tem como saber como que funciona? O senhor vai explicar isso também para nós? Sim, vamos chegar lá. Tá bom, beleza. Ao longo da disciplina, nós vamos fazer aí com base com hidrômetros, daí tem metodologia específica para isso. Tá, Aí, beleza. aí vai ter possivelmente o que se adota hoje a estação de telemetria, então são várias metodologias, mais lá na frente. Vamos chegar. Tá bom, obrigado. Tá demorando, não era para estar demorando tanto assim. Pois é. Acho que bugou meu programa aqui, hein? Eu acho que bugou. Bom, enquanto isso, enquanto ele apanha para gerar, está aqui a nossa bacia hidrográfica. Depois eu poderia fazer o mesmo procedimento para cortar as curvas de nível e eu ficar só com as curvas de nível aqui em volta da minha bacia hidrográfica e só com os rios, que é o que a gente estava fazendo, da minha bacia hidrográfica. Então, o resultado final desse mapa, abre aspas, que nós estamos fazendo aqui, ficaria o contorno da bacia hidrográfica com os rios presentes da bacia hidrográfica, com a inclinação da bacia hidrográfica e com as curvas de níveis só na bacia hidrográfica. Beleza? Eu acho que a gente encerra a aula por hoje, para não misturar muito e não complicar e ficar muito conteúdo. E a aula que vem a gente retoma daqui onde a gente parou, faço mais uma recapitulação e a gente volta para isso. Não se preocupem que a gente vai lapidar bem essas informações. Legal?